Olá, pessoal. Boa tarde. Que gostoso estar aqui mais uma vez, em mais um encontro ao vivo, mais uma live com vocês. Hoje para a gente falar sobre um tema muito especial e com uma convidada mais especial ainda. Mas antes da gente iniciar, tô vendo que já tem algumas pessoas ao vivo aqui comigo. Quem tiver ao vivo, comenta se tá me vendo, me ouvindo, se vocês estão me vendo e ouvindo bem, se a conexão tá bacana pra gente começar o nosso bate-papo. Por favor, comentem aqui para eu saber se tá tudo ok com a nossa conexão. Eu tô vendo que a nossa convidada já tá por aqui. Ai, obrigada. Então tá tudo bem, então vamos lá. Tô vendo que nossa convidada já tá por aqui, uma convidada super especial para estar aqui hoje nessa live, onde a gente vai falar sobre a nossa história de maternidade, né? Em como a gente pode construir a escrita da nossa maternidade, né? Que é algo tão gigante no nosso coração, né? Das mulheres aí que vivenciam essa experiência mágica e transformadora da maternidade. Então a gente vai falar sobre maternidade, escrita terapêutica e sobre esse universo tão bonito aí do mundo da mulher. E para falar sobre esse tema aqui super importante, a gente vai ter a querida Fabiane Saito aqui com a gente hoje. A Fabi é psicóloga, mãe, foi aluna da segunda turma do meu curso de escrita criativas para psicólogos e faz um trabalho incrível sobre maternidade solo. Tem feito um trabalho aí muito transformador para a vida de muitas mães. Tô chamando a Fabi aqui agora, gente, para a gente poder começar esse bate-papo. Oi, Fabi, bem-vinda! Oi, Leia, gratidão pelo convite. Eu fiquei tão feliz. Ai, gratidão por ter aceito, por estar aqui. Seja muito bem-vinda. Estava falando agora há pouco um pouquinho sobre você, mas se apresente para o pessoal, conte um pouquinho sobre você, o seu trabalho, o que você tem feito. Tá bom, vamos lá. Bom, gente, para quem não me conhece, sou Fabiane, eu sou psicóloga clínica e tenho aí me aventurado na questão da maternidade. Eu sou uma mamãe de primeira viagem, né? O meu filho Fabrício, ele tá com 1 ano, fez 1 ano e pouquinho recentemente. E eu costumo trazer bastante no meu Instagram as questões da maternidade solo, né? Que é uma questão aí muito importante, que acontece muito aí com as mulheres no nosso país. E eu estou muito feliz pelo convite, né, da Leia. Enfim, aprendo muito com a Leia, sua aluna. Adoro todo o conteúdo dela, o que ela traz em relação à escrita. E, de fato, a escrita, assim, pelo menos para mim, para Fabiane, tem sido algo muito gostoso. Ai, que lindo. Obrigada, Fabi. Gratidão. Uma honra ter você aqui. E ainda mais para falar de um tema que para mim também é muito especial e que eu gosto muito, que é a maternidade. Também sou mãe, né? Mas estou numa fase diferente da sua, né? Minha filha já tem 11 anos, né? E o que, olhando, né, para essa trajetória, para minha trajetória como mãe, eu vejo que, de fato, a maternidade trouxe páginas para minha história de vida que eu nem imaginava, né? Então, a maternidade nos transforma de várias formas e maneiras, né? Então, a Sim. pessoa que eu sou hoje teve muita transformação, né? A partir da experiência
do maternar, né? E acho que por isso que a maternidade ela é tão forte, né, na vida das mulheres, né, Fábio? Porque é realmente uma experiência que nos transforma em muitos sentidos, né? Como é para você, né? Você disse que é mãe de primeira viagem, filho pequenininho, você já consegue sentir essa mudança, essa transformação? Ah, sim, essa pergunta é muito legal, porque de fato, né, Leia, o que eu percebi durante a minha gestação, eu tive muitos momentos aí de reflexões, de inspiração, né? E continua com a minha relação com o meu pequeno, esses momentos em que eu observo ele, da nossa relação, do dia a dia, do cotidiano. E até estava refletindo antes de conversar aqui com você o seguinte: o quanto é gostoso esse momento da escrita que você fala bastante, né? Até do teu curso e tal. Esses momentos parece que é um momento de respiro, de relaxamento. Quando eu observo alguma questão da minha relação com meu filho, isso me inspira, me dá vontade de escrever. E para mim, de fato, né, literalmente a escrita dessas questões da maternidade é algo terapêutico. Até quando eu utilizo o Instagram, quando eu escrevo os textos e tal, para mim é um momento especial, é um momento em que eu sinto prazer, é gostoso. E Uhum. como você ensina, né, bastante técnica da questão da observação, a própria meditação que muitas vezes você fala, o quanto é interessante acessar esse lugar de inspiração do cotidiano mesmo, né? É bem gostoso. Para mim tem sido algo rico. Ai, que incrível, né? Até porque, Fabi, pensando nesse poder terapêutico, né, das palavras, a maternidade tem esse lado, né, que a gente começou a falar, que é um lado mágico, transformador, potencializador, né, da vida da mulher, mas também traz muitos desafios, né? Então, para que toda essa transformação aconteça, tem muitos momentos desafiadores, tem momentos de dor, de sofrimento, de angústia, né? E as palavras podem ser um caminho para abraçar, né? Essas dores, esses medos, né? Então, quantos medos a gente não tem, né? Em relação aos cuidados dos nossos filhos ou a nossa própria trajetória, né? Como pessoa depois da maternidade. Então, eu me lembro que quando eu estava grávida, eu tinha um diário onde eu escrevia ali sobre as minhas emoções, né? E para quem já esteve grávida sabe que é aquela montanha russa, né? Aquela coisa super intensa. E escrever me ajudava a organizar o que eu sentia, né? E a perceber o que eu estava sentindo. Então, a gente costuma sempre, eu sempre vejo as mamães comentarem do diário do bebê, né? Que a gente acaba fazendo, né? Da criança e tudo, mas a gente também pode ter um diário da mamãe, né? Onde a gente possa anotar e entrar em contato com as nossas emoções, né? Porque a maternidade é bem desafiadora também, né, Fabi? Antes de entrar, eu estava até dando uma olhadinha, né? Você sempre costuma falar dos caderninhos, às vezes os diários que a gente tem, né, ao longo da nossa vida. E quando eu estava grávida, né, eu falei, poxa, eu quero fazer algo para o Fabrício ler futuramente, né? E aí eu Uhum. comprei um caderno e tal. Eu falei, acho que eu vou comprar um caderno e eu quero anotar algumas coisas assim para ele, né? A última vez, na verdade, que eu escrevia, eu estava, tô até dando uma olhadinha aqui, eu estava grávida, e aí eu tô contando um pouquinho da nossa história e tal. E antes de falar com você, eu abri o caderno, até dei risada, que tinha uma anotação da minha mãe. Ela fez o Fabrício, fez o desenho do Fabrício e colocou assim: Olha, eu quero mais histórias. Eu vou até mostrar para você. Ai, que legal. Esse desenho é da minha mãe. E aí eu fiz um caderninho para ele que vai ficar para ele.
né? Que eu escrevo um pouquinho da nossa história. Eu escrevi quando eu estava aí quase no finalzinho da minha gestação, e foi importante, foi gostoso, foi um momento de curtição mesmo, né? Uhum. E como você falou, das dores, da questão da maternidade, existe uma dor, né, da mãe que é solo, que é o meu caso, e aí eu conto um pouquinho para ele, olha, a mamãe, enfim, né, não está com o papai, mas estou aqui, amo você. Eu faço esse diálogo nesse caderninho que eu quero que fique como um presente para ele, que é gostoso. E o desafio, acho que da maternidade, essa questão do tempo. Nos momentos recentes que eu consigo escrever, é um momento muito meu, né? Que o Fabrício tá ali, já tá dormindo, tá descansando. Eu pego meu celular mesmo e aí me dá vontade de escrever algo, até um exercício que você propõe, né? Como eu também estou dentro do teu curso. E aí, na hora, eu me permito ter esse momento. Para mim, é um momento de conexão Uhum. comigo mesma. Porque para a mulher é importante ter esses momentos, né? Conosco. Então, a escrita me proporciona isso, um momento meu de relaxamento, em que eu me permito, em que eu acesso aí as minhas memórias. E o quanto é gostoso essa escrita. Uhum. Apesar de toda a Sim. correria, né, da maternidade. Exatamente, porque um dos desafios, são vários, né, como você disse, são vários os desafios, mas um dos desafios que eu vejo após a maternidade é a mulher também encontrar o teu lugar, continuar tendo o teu lugar como mulher, além de mãe, né? E para isso a gente pode ter vários comportamentos e movimentos para que a gente também, né, exerça os nossos outros papéis, né? E a escrita pode ser exatamente esse lugar, como você disse, esse cantinho para você parar, respirar e se olhar, né? E se perceber não só como mãe, mas como alguém que também sente, que também tem necessidades, né? Porque o nosso instinto materno muitas vezes vai naquele movimento de cuidar, né? O que faz parte, né, da maternidade, o maternar, o cuidar. Mas muitas vezes a gente se esquece de cuidar de nós também, né? Exato, E aí eu exatamente. quando a gente escreve, a gente respira e a gente traz para a consciência, né? Que a gente também sente, a gente também pensa, a gente também é um ser que também tem necessidades, né, Fabi? Com certeza. Exatamente isso que você fala, é um momento de conexão. Porque, assim, o que eu observo, né, Leia? Quando as coisas só ficam ali no plano do pensamento, parece que a gente fica com cabeção, né? E quando a gente coloca aquilo ou para o papel, né, através da escrita, ou você, enfim, anota ali no teu bloquinho de anotações do teu celular, ou até no computador, parece que isso nos organiza mesmo, de fato, emocionalmente, né? Como eu falei, é um momento de respiro. E a questão da maternidade é até uma questão cultural mesmo. A mulher já tem essa questão de ser muito maternal, de ser cuidadora, de estar ali muito se doando ao outro, né? Uhum. Independente se a mulher vive a questão de ser mãe ou de não ser, é muito de uma cultura do feminino. E aí, Uhum. quando eu faço essa conexão, né, através, seja da escrita, acho que da própria arte em si, né? Quando eu fiquei pensando na live, no teu convite, eu também pensei em um momento que eu também consigo fazer uma conexão comigo mesma. Eu gosto de cantar. A minha vida tá super corrida, ultimamente está bastante atribulada. Mas uma vez por semana eu faço aula de canto online. Agora é tudo online, né? É. Que E legal. sim, é um momento assim também do meu respiro, né? Às vezes eu começo a aula preocupada, corrida, enfim, com as minhas questões, mas depois que termina a aula, né, o canto também é uma forma de se expressar. A gente fala aqui da escrita, Uhum. mas cantar é uma forma de se expressar, a própria dança. E o quanto é importante isso que você fala da mulher que é mãe,
mas ter esse momento de se olhar, poxa, eu existo, né? Eu tenho Uhum. os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, os meus projetos, as questões de carreira profissional. E é importante a gente se lembrar disso, como um lembretezinho mesmo. Olha, eu tô Uhum. aqui, existo, preciso ter esse momento, cuidar de mim. Sim, muito legal você trazer essa questão do canto, né, da dança, porque a escrita, ela é também uma expressão de arte, né? E quando a gente olha para a arte, num contexto geral, né, a gente vê muita ligação com a expressão das emoções, né? Então, quando a gente dança, né, por exemplo, comentou da dança, a partir do corpo, né, da expressão corporal, a gente pode trazer ali muito daquilo que a gente sente, né? Muitas pessoas que têm aí a prática, o hábito da dança, comentam, né, que a partir daquele momento de conexão com o corpo, do movimento, acaba entrando em contato com emoções, com pensamentos que estavam ali escondidos. E é mais ou menos o que acontece quando a gente escreve também, né? Às vezes a gente começa a escrever e a gente não tem nem ideia de onde aquele texto vai chegar, né, Fabi? A gente começa ali com uma linha de raciocínio e quando a gente percebe, a gente se enveredou por um monte de emoções que estavam ali escondidas ou que a gente não estava entendendo, compreendendo. Então, se a gente pensar, né, nesse momento que você vive, né, do início da maternidade ali, né, a criança pequenininha, não é só a criança que está começando ali a vida, mas a mãe também, né? Então, quando teu filho nasceu, você também renasceu ali como mãe. Você também está aprendendo, né, junto com ele, né? E aí a gente todos os dias vai aprender algo novo. A gente vai fazer algo que a gente não sabia fazer, que a gente nunca tinha feito. E isso não só quando a criança é pequena, é ao longo da vida toda dos nossos filhos, né? A gente vai passando por fases onde eles aprendem com a gente, mas a gente aprende muito mais com eles, né? Porque a gente também está se desenvolvendo. E a escrita pode ser essa ferramenta potencializadora dessas habilidades que às vezes a gente nem sabe que a gente tinha, né? A gente fala, nossa, estou fazendo isso, né? Consigo fazer isso, né? Como é que você vê essa questão da gente aprender, da gente se desenvolver na maternidade, Fabi? É um momento que a mulher, né, quando ela olha para a maternidade, mas também ela se olha como mulher, ela vê vários potenciais, né, potenciais criativos mesmo, de acessar. Poxa, olha, isso que você fala, deixa eu me olhar. E quando eu penso na questão da escrita, é como se fosse primeiro, né, um diálogo interno muito honesto com você. É como se Uhum. você entrasse dentro de você, como se fosse um quarto escuro, né? Eu gosto até de comparar. Sabe aquela conversa íntima que você gosta de ter? Eu trago Deus, né? Mas é mais ou menos essa sensação de você ser honesta ali, de você ter esse momento, de você acessar as suas emoções. E muitas vezes, quando você passa para a escrita, né, seja para o caderno, para o computador, para o celular, enfim, as ideias ficam mais organizadas, né? Uhum. Você consegue ter as suas reflexões, isso que você fala, voltar o seu olhar para você. Muitas vezes, nesse lugar que a gente fica de ser mãe, a gente tem muito uma questão de cobrança, né? Poxa, eu tenho que dar conta disso, dar conta daquilo. Em termos de maternidade solo, essa cobrança ela se multiplica. A mulher muitas vezes carrega cobranças e culpas que, na verdade, não são tão necessárias. Na verdade, é muito mais um movimento de muita crítica, né? A crítica que Uhum. a gente tem conosco. Então, o quanto é saudável, né, esse momento que você fala, né? Seja através de uma escrita, seja através de você movimentar o teu corpo pela dança, pelo canto,
até aquele momento que você vai estar no teu banho, né? Ah, liga o som, é o teu momento, é uma conexão com você. Porque muitas vezes a mulher acha que agora eu sou mãe, parece que perdeu uma identidade, né? Então a gente tem que se lembrar, não, opa, eu existo, né? Eu ainda sou aquela pessoa de antes. Então é importante, tudo isso organiza as questões emocionais da mulher e traz sim uma questão até de encorajamento, de empoderamento, né, da mulher. Poxa, olha o quanto eu sou capaz de reconhecer os próprios potenciais. Isso que eu tenho observado, tanto na minha trajetória e tanto nas mulheres que eu acabo conhecendo aí com as minhas redes sociais e também no meu trabalho, né? Então é bem Uhum. interessante. Sim. Eu acho muito bacana isso que você trouxe da gente se fortalecer, né, como pessoa, do lugar que a gente tinha antes, né? Porque quando a gente fala do cuidar, né, dos filhos, a gente precisa retomar aquela ideia do amor próprio e da importância da gente se fortalecer, da gente estar forte, da gente estar bem, da gente estar saudável, né? E forte no nosso lugar como mulher, para que a gente possa oferecer o cuidado adequado para os nossos filhos, né? Com Porque certeza. a gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem, né? Parece meio clichê isso, mas é algo muito importante quando a gente fala de maternidade, né? Porque quanto mais saudável, quanto mais forte a gente tiver, mais a gente vai conseguir trazer essa força também, né, para o afeto, para a dinâmica ali com os nossos filhos, né? E é claro que cada mãe é única, cada filho é único também, mas existem questões, condições, situações que acaba trazendo, fazendo com que os desafios sejam mais difíceis para algumas situações, para algumas famílias. Então, Fabi, eu queria que você falasse um pouquinho para quem não conhece muito esse universo da maternidade solo e que você tem trazido aí com um olhar muito carinhoso, afetuoso, empoderador, né, para as mães solos. Conta um pouquinho para quem não conhece, né? Quais são os desafios, né, da mãe que exerce esse papel, mas que está exercendo um papel ali de mãe solo, né? Quais são os desafios dessa mãe? Bom, os desafios de uma mãe solo, né, é exatamente carregar esse peso a mais. A outra parte, aqui a gente fala, né, de um casal, enfim, heterossexual. A outra parte, o pai, o homem, muitas vezes a gente vê números aí gigantescos de homens que se ausentam, que não se apropriam da questão da paternidade. Então, isso para a mulher que vive a maternidade solo, antigamente se chamava mãe solteira, é muito desafiador, né? Então, toda aquela carga de obrigações recai no ombro dessa mulher. Sabemos que ser mãe não é somente estar ali presente e cuidar das coisas de casa, da roupa, do filho, enfim, da limpeza, da comida. A gente, sabemos até como psicólogos e psicólogas o quanto isso é maior a questão da maternidade. Então, o maior desafio de uma mãe solo é viver todas essas questões de uma maneira muito solitária. Muitas mulheres ainda não têm uma rede de apoio. Costumamos falar muito da questão da rede de apoio, né? O que seria uma rede de apoio? A mãe solo, a mãe solteira, ela vai formando a própria rede de apoio, que são os amigos, a família. Mas existem casos que existem muitas mulheres ainda que de fato estão nesse caminho sozinha, né? Tendo que Uhum. cuidar da casa, cuidar da profissão e dos filhos, tudo ao mesmo tempo. Então, isso acaba sendo super cansativo e exaustivo. E o ponto que a gente
importante observar e que eu observo também, né, com todas essas questões e as mulheres que chegam até a mim, é, mas como é que eu vou ter tempo para mim? Não tem, não existe essa possibilidade. Mas, na verdade, existe uma crença muito forte ainda do tenho que ser a super-heroína, tenho que dar conta de tudo. Às vezes, algumas mulheres têm um certo orgulho até de pedir uma ajuda, uma colaboração de alguém de fora, por uma crença de que vai se achar menos mãe, né? Então eu tento passar isso. Não tenha vergonha de pedir ajuda quando o calo aperta, tá tudo bem. Tá tudo bem não dar conta de tudo. E tá tudo bem, às vezes você vai se sentir mais impaciente, mais irritada. A importância do autoconhecimento, de se olhar, isso que você fala bem, é desse lugar de respeito. Poxa, não estou legal, preciso de uma ajuda? Em que momento tenho que pedir uma ajuda profissional? Ou em que momento preciso recorrer a uma rede de apoio, seja família? Enfim, são vários os desafios, na verdade. Mas o que mais pega é muitas mulheres ainda se vê nesse lugar muito solitário e muitas vezes bate esse desespero. E agora? Preciso de ajuda, mas eu não sei por onde eu faço, por onde eu começo. Uhum. Eu gostei, né, dessa ideia que você trouxe, né, dos termos que a gente utilizava antes, né, o mãe solteira, e hoje, né, a gente traz o conceito da mãe solo, porque na verdade não é uma questão de status, né, se sou solteira ou se sou casada, porque se a gente olhar de perto, né, para o que é o ser a mãe solo, a gente tem muitas mães solos casadas, né? Isso acontece mesmo você sendo casada, do mesmo jeito que você pode ser solteira e não ser mãe solo, né? Você ter um pai que participa ativamente da educação da criança, né? Então, não é uma questão de como se organiza a família, mas de como ainda hoje a carga da educação das crianças ainda ficam muito, né, é muito forte o quanto as mulheres, né, precisam lidar com isso sozinhas, né, e o quanto muitas vezes falta esse apoio, né, do pai e da família, como você disse, né, de você ter, porque a rede de apoio, ela é fundamental para que a gente consiga, né? A gente não é super mulher, né? Como a gente às vezes tenta ser, né, Fabi? Eu tenho uma questão da própria sanidade mental dessa mulher, né, Leia? Uhum. Que vai existir um momento que realmente ela não vai dar conta. E eu costumo falar o seguinte: quem tenta dar conta desse tudo, uma hora alguma coisa vai apertar aí, né? Às vezes a mulher vai estar lá super fazendo as coisas, nesse movimento de cuidadora, de se doando e tal, mas quando você percebe, ela por ela não está legal, não está bem, né? Então, assim, precisa-se desse olhar para si. E se tiver pesado, qual que é o momento de pedir ajuda? Algumas mulheres, às vezes, não querem pedir ajuda ou não aprenderam, porque a gente tem muito forte essa questão, né? A mulher tem que dar conta de tudo, tem que ser a super-heroína, tem que se virar nos 30. Então, é normal, até as pessoas brincam, depois que você se torna mãe, tá ali o bebezinho lindo, cheiroso, maravilhoso, alimentado, e aí a figura, a imagem da mãe toda descabelada, enfim. Então, coloca a mulher num lugar muito invisível. É assim, é normal. Vai passar. Ser mãe é desse jeito mesmo. Você se tornou mãe? Esquece. Agora as coisas são assim. Como se fosse uma coisa assim muito pesada. Mas será que tem que ser tão pesado assim? Né? É nesse sentido que é importante refletir. Uhum. Porque aí a gente vai fortalecendo essa crença cultural, né? Toda vez que a gente diz
algo parecido, né, para uma mãe, a gente reforça, né, e a gente vai propagando, né, esse movimento, né, de que a gente precisa se anular porque é mãe, né? Então, a partir do momento que você é mãe, você não tem mais sonhos, você não tem mais desejos, você não tem mais vontade, né? Você tem que dedicar a tua vida, né, ali para o filho, né? E é claro que a gente começou a live falando que a maternidade é transformadora, né? E que ter um filho acaba nos transformando e mudando tudo, né, na nossa vida. Muda a nossa visão de mundo, a visão que a gente tem para nós mesmas. Mas mesmo que essa transformação seja gigante, né, a gente precisa sempre estar muito fortalecida nesse nosso lugar, né, como indivíduo, como pessoa, porque senão a gente se perde, né? Eu já ouvi diversos relatos, né, de mães que depois que os filhos crescem, se tornam adultos, né, casam, saem de casa, vão morar sozinho, enfim, uma sensação de um vazio completo, porque você deixa de lado tudo aquilo que você fazia, tudo aquilo que é importante, e você se dedica somente ao teu papel de mãe, né? E isso é muito arriscado, não só na maternidade, mas em qualquer papel, né? Eu sempre gosto de trazer a ideia do equilíbrio, né? E a mulher, hoje em dia, ela desempenha diversos papéis, né? Se a gente colocar qualquer um desses papéis acima de outros, a gente está negligenciando parte de quem a gente é, né? Então, se a gente só vivenciar a maternidade, deixar de lado os nossos sonhos profissionais, né, os nossos planos pessoais, a gente vai estar negligenciando isso. Agora, ao mesmo tempo que se a gente só cuidar da carreira, né, e não olhar para os filhos, a gente também vai estar negligenciando a nossa maternidade, né, aquilo que importa para o nosso coração. Então, o caminho do meio, né? Eu acho que é sempre um caminho de equilíbrio, né, Fabi? Da gente se perceber, sim, como mãe, mas também como pessoa, né? E tentar ir por essa linha do meio, né? Sim, e aí é interessante isso que você traz, porque fica apitando aquele alarme sempre da culpa, né? O caminho do meio, ele é interessante, um caminho de equilíbrio, mas até chegarmos ao caminho do meio, vão existir esses desafios, porque a gente fica nesse lugar de questionamento, poxa, será que agora eu tô dando muita atenção, né, para a questão só profissional? Ou será que agora eu tô dando muita atenção só vivenciando, né, o meu papel de mãe e esquecendo de mim? Muito se aprende de fato nessa vivência, nesse caminho de autoconhecimento que vai te levar para um caminho mais equilibrado. E aí é isso que a gente fala aqui, né? Apertou o calo, saiba pedir ajuda, né? Procurar uma ajuda profissional, enfim, fazer uma psicoterapia, ou uma terapia de um grupo, ou conversar com pessoas aí que possam te agregar, né? Trazerem reflexões interessantes. E ter uma organização. O importante é ter, de fato, uma organização, né? Para você ter uma rotina um pouco mais equilibrada. Qual que é o meu momento de trabalho, meu momento de fato que é importante eu estar ali com meu filho e se organizar. Uhum, exatamente, porque a gente não é perfeita, né? E a Noemi até colocou aqui uma pergunta, um comentário, aliás. Ela colocou: vejo que os pais, de forma geral, querem criar filhos perfeitos para um mundo perfeito, e que não existe nenhum e nem outro, né? Então, nós mães não somos perfeitas, nossos filhos também não serão. E o mundo onde a gente tem essa interação também não é, né? E enquanto a gente busca por essa perfeição, a gente perde a oportunidade de viver em essência, né, aquilo tudo de bom que pode existir na maternidade e também de vivenciar
com coragem, né, com enfrentamento os desafios e os momentos difíceis, porque eles também, né, estão ali. A maternidade ela é muito romantizada também, né? A gente vem falando desse aspecto cultural, né, Fabi, que você trouxe, de como querem que a mulher seja, né, do que esperam de uma boa mãe, né? Também tem muito do que é esperado, né, para a gestação, do que é esperado para o que uma boa mãe deveria ou não deveria fazer, né? E Sim. normalmente vem muito um olhar romantizado, né, de que a maternidade é sempre cor-de-rosa, né? E na verdade, todas nós passamos por desafios, né? Com E enquanto a certeza. gente romantiza, né, a gente perde a oportunidade de fazer um enfrentamento real, né, dos desafios da maternidade, né? Sim, de fato, importante isso que você fala, Leia. Até eu penso assim na questão da cultura, até algo mais religioso, uma questão meio cristã, né? A mulher que é grávida, é uma coisa até divina, né? É de outro Uhum. mundo, enfim. E existe essa romantização, né? Às vezes a pessoa vê ali uma mulher que está grávida e já, nossa, parabéns, né? E não sabe se a pessoa, como é que tá o processo dela de aceitação, até quando a gente fala de uma gravidez não planejada, né? Que de Uhum. repente, pumba, aconteceu. E aí as pessoas já chegam, olham para a barriga, até no movimento um pouco invasivo, já querem colocar a mão, não pedem licença, parece que o corpo daquela mulher já não é mais dela, né? Uhum. Mas, apesar de todos os pesares, ela tem que achar a coisa mais linda e mais maravilhosa. E de fato, o quanto isso atravessa, que é uma questão muito cultural, né? As pessoas são ensinadas o tempo todo que é uma coisa bonita, que aquela mulher vai se tornar outra, que a vida dela vai ser outra, que vai ser sempre para melhor. E não se fala da parte de que tem uma mulher em sofrimento, né? Uhum. Muitas vezes em sofrimento, e num processo difícil de aceitação, seja da gravidez, seja das questões da maternidade. E quando a gente tenta construir muito esse papel, né, da mulher, que é, nossa, a mãezona, e que ela dá conta de tudo, e que os filhos dela, nossa, são os melhores, né? Os melhores na escola, são os mais lindos, os bonitinhos, o tudo de bom.com. Isso também adoece, né, Uhum. a nossa sociedade, por achar, poxa, eu não tô pensando desse jeito, eu não tô sentindo desse jeito, o problema é comigo, tem alguma Uhum. coisa de errado comigo. E aí a mulher fica muito nesse lugar de cobrança. Uhum. Sim, de cobrança, de culpa, como você disse, né? É, eu acho que uma das maiores culpas que a gente vê é a culpa materna, né? Então, ai, eu não fiz isso, ai, deveria ter feito aquilo, mas por que que não fiz assim, né? Então, é sempre uma autocobrança que pode sim vir, né, desse viés cultural, mas que também vem de um viés interno, muitas vezes, né, de ali emoções que a gente traz para nós mesmas e regras, né, que a gente impõe e que deixa o processo muito mais pesado do que ele pode ser, né? Porque a maternidade pode ser algo leve, gostoso, né? Apesar de desafiador. Mas a partir do momento que a gente se culpa, né? E a gente se cobra, a gente torna o processo muito pesado, Sim, né? Eu gosto sempre de trazer a ideia da gente tentar fazer uma troca, né? A troca da culpa pela responsabilidade, né? Porque a sim. culpa é aquele sentimento que aprisiona, é aquele sentimento que devora as coisas boas que a gente tem por dentro. A culpa é o remoer. A gente só fica remoendo, remoendo, remoendo e
criando um sofrimento cada vez maior. Mas a gente não faz nada com aquilo, né? É como se a gente criasse um monstrinho e deixasse ele ali, né? E ele continua devorando as nossas emoções, né? Diferente da responsabilidade, que é a gente olhar, refletir, e se responsabilizar, sim, pelo que é importante, mas fazer algo com aquilo, né? A responsabilidade é aquilo que eu olho e falo, ok, isso é meu, é minha responsabilidade o que eu vou fazer com isso, né? Porque a responsabilidade ela é fundamental dentro do processo da maternidade, né? E diferente da culpa, ela nos movimenta, né? E deixa mais leve o processo, né, Fabi? Com certeza. A questão da responsabilidade é por esse caminho mesmo que estávamos falando antes, a importância da rotina, né? Bom, qual que é a minha responsabilidade aqui, sendo mãe solo, tendo a minha rede de apoio por perto ou não? Quais são as possibilidades? Como eu posso me organizar, né? Eu sou responsável ali pelo meu filho, eu sou mais presente na vida do meu filho. Quais coisas são imprescindíveis na rotina do meu filho? E isso traz essa questão, né, da organização mesmo prática e a organização que fica dentro daquela mulher nas emoções dela, né? Então é importante de fato isso. Uma coisa que eu gosto bastante de falar é assim: o que me é possível no dia de hoje para sair desse lugar da cobrança, dessa culpa que, como você falou, às vezes você fica no processo de ruminação que te autodeprecia, que te deixa mais deprimida, mais triste, para baixo, enfim. Então, assim, se questionar o que me é possível fazer hoje, ter esse passo a se perder em algo que pode aí virar como se fosse um grande, enfim, grande furacão. Quando a gente se às vezes o caminho ele não é de volta, né? É de, esse caminho muitas vezes é bem difícil, né? Retornar. E passa onde a gente continua é, muitas vezes, muitas emoções. Pode ser o quanto a gente né, com a gente, com as ações, e retomando um pouco da escrita, o quanto a gente se permitir o autoconhecimento da nossa pode ser fundamental para esse processo de não se perder do caminho, perder a nossa mão aqui, né? De vez em quando, nem sempre o caminho vai estar tão claro, né? A gente pode até ir para onde né, fazer escolhas e mães precisar escolher muitas vezes, né? Seguir por um caminho por outro, não é fácil. Pode ser que a gente perca, pode ser que a gente perca de vista correto, igreja, mas se tiver do autoconhecimento, é para a gente voltar um pouco errado, né? Como é que eu faço também de volta? Mas antes de nós passar muito tempo, né? Ali não tem o real, né? Não sei se a minha conexão que está
mas eu não tô escutando a ideia. Indo me ver, me ouvir. Fabi, voltamos. Então, eu não sei Agora se você voltei. tá me vendo, eu não sei se é a minha conexão que está ruim, mas a tua imagem para mim tá aparecendo agora embaçada. Entendi. Para mim também tinha travado, mas agora voltou. Eu acho que agora eu tô te vendo. Mas, enfim, eu tava, não sei se você conseguiu ouvir, eu estava dizendo que a escrita, ela pode ser importante, tanto para a gente não se perder, né, como você comentou, ou quando a gente se perder, a gente conseguir traçar o caminho de volta, né, porque quanto mais próximo a gente estiver do autoconhecimento, mais rápido a gente vai perceber que pegou o atalho errado, né? E que a gente está na esquina que não está fazendo muito sentido ali, né? Porque quando a gente está muito distante de quem a gente é, às vezes a gente nem percebe que pegou esse caminho errado e às vezes a gente continua por aquele caminho por muito tempo, né? Uhum, sim, exatamente. São questões de escolhas, né? O que eu observo, existe de fato uma mudança quando nos tornamos mães, né? É como você bem falou, é uma construção diária. E a questão do tempo de uma mulher que vive a questão da maternidade é outro tempo. Nem tudo podemos. Eu posso falar até um pouco da minha vivência. Não só sendo mãe, mas eu tenho os meus sonhos, os meus projetos e tal. Eu sei que o tempo agora é diferente, é outro. Às vezes eu me proponho a estar ali, a fazer coisas e tal. Eu sou muito assim ativa, isso é muito da Fabiane. Uhum. Mas eu sei que o meu tempo agora é diferente, né? Até brinco um pouco que esse momento que todos estamos agora sendo mãe, algumas coisas terão que ficar de fora. Uhum. Que é outro tempo, é outro movimento quando você é mulher e mãe, né? Então, assim, o tempo todo fazendo escolhas, o que me é possível fazer hoje, fazer essa semana, ou durante esse semestre, se organizar, se planejar. E em alguns momentos pode ser que bata uma frustração, sim, mas tá tudo bem. Mas se lembrar de que os tempos são outros. Qual que é a minha curtição de hoje, né? Eu costumo brincar. Então, assim, Uhum. muita coisa muda. Uhum. Sim. E esse tempo, né, Fabi, é uma coisa muito subjetiva, né? Não é o tempo necessariamente da própria maternidade, mas é daquilo que vai fazer sentido para o nosso coração. Né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, uma mãe que tem um filho da mesma idade que a tua, por exemplo, mas vocês duas estarem em tempos diferentes também, né? Porque esse tempo é Sim. muito subjetivo. E aí, mais uma vez, a importância do autoconhecimento para a gente descobrir qual é o nosso tempo,
Que tempo é esse, né? Qual é o meu movimento, o meu ritmo nesse momento, né? Nesse momento, como é que eu me vejo como mãe, como pessoa, né? E o autoconhecimento ele vai trazer muito isso, né? Olha, não, quero acelerar, não, é hora de desacelerar um pouco, de não caminhar mais lento, né? Qual é o meu tempo? Né? O autoconhecimento ele é fundamental para responder a isso, né? Fabi, se você pudesse dar Sim, assim uma dica, a dica que você acha que mais poderia ajudar para as mães que nesse momento estão perdidas, né? Nesse caminho. Vamos imaginar, assistiram aqui a nossa live e perceberam que se perderam um pouco, né, ao longo da maternidade. O que você acha que é fundamental para encontrar o caminho de volta? sim. Fundamental esse caminho de volta para si, ter esse momento de pausa. Momento de pausa não quer dizer que você vai ficar ali paradinha, em silêncio, não. É esse voltar a olhar para você. Tentar lembrar um pouco antes de você, enfim, ser mãe, de coisas que te traziam um certo prazer ou alegria, coisas suas, né? E conversando aqui com a Leia, que já é para mim algo que me inspira e que me traz também ideias e possibilidades, um pouco disso que a Leia traz, de repente, através de uma escrita, né? De você abrir o teu caderninho, colocar as tuas anotações, de repente vão surgir alguns insights, algumas memórias, se permitir acessar, né, as suas emoções, os seus pensamentos, saber também dos teus limites. Olha, tá difícil, tô vendo que eu tô perdida, tô muito cansada. Permitir-se pedir ajuda, não é uma vergonha de repente você chegar para um amigo teu ou para alguém da tua família e falar: olha, tá pesado para mim, não tô muito legal. Eu vejo que eu tô preocupada, eu vejo que eu tô deprimida, tô para baixo. Conversar com alguém, se abrir e ter momentos que são muito seus. Eu, por exemplo, que nem eu falei aqui para Léa, eu gosto de cantar. A minha vida tá corrida, né? Com as questões de profissão, maternidade. Mas eu sei que uma vez por semana eu vou cantar na minha aula de canto, né? Então, assim, tenta ver o teu momento. Qual que é o teu momento? Ah, o que é possível para você hoje? 5 minutos por dia ou 2 vezes por semana fazer algo por você, né? Uma música que te deixa alegre, uma dança, o canto, uma leitura. Lógico, aqui são algumas sugestões, mas tem que ser coisas que façam sentido a você, que você acessa aquela mulher lá que ficou um pouquinho adormecida, tentando ser só mãe, né? Então se lembre, isso que a Leia fala. Lembre-se que você existe. Então acesse um pouquinho desse teu lugarzinho que está um pouco adormecido mesmo. Uhum. Muito bem. E para complementar, assim, eu acho que é muito importante a gente se permitir deixar com que a maternidade nos mostre potenciais que estão ali, né? Muitas vezes a gente vai ter medo, a gente vai achar que não vai dar conta, né? A gente vai achar que é muito difícil, mas se a gente permitir que o próprio processo do maternar, né, nos empodere, nos fortaleça, a gente com certeza vai descobrir muitos potenciais que a gente não conhecia, né? Então, como eu disse para vocês, hoje minha filha tem 11 anos. Se eu fosse olhar para a Leia de 11 anos atrás, com certeza aquela Leia não tinha ideia de tantas coisas que eu fiz ao longo desses 11 anos, né? Então, hoje, eu olho e eu vejo que eu fiz, eu aprendi, que eu tinha ferramentas que eu não sabia. E que algumas eu aprendi, outras eu fortaleci.
si. E então essa permissão, né, que o processo naturalmente flua, eu acho que ela é importante para que a gente possa, de fato, né, nos transformar, né, a partir da maternidade, não só como mães, mas como pessoas também, né? Eu acredito que o ser mãe traz aí uma carga tão complexa, né, de possibilidades e caminhos que é muito triste se a gente não aprender com a caminhada, porque a gente pode e aprende muita coisa, né, Fabi? Sim. Uma coisa que eu gosto bastante, que eu aproveito, às vezes eu canto para o Fabrício quando eu tô dando banho para ele, porque também é uma curtição minha, né? As Uhum, musiquinhas, às vezes músicas minhas que eu gosto, ou as musiquinhas infantis. Então, assim, eu me divirto quando eu tô com ele, brincando, eu uhum, me jogo na brincadeira. Então, assim, encontrar também esse momento que seja divertido. Às vezes a gente acessar a nossa criança mesmo, se permitir. O Fabrício é pequenininho, talvez algumas mulheres que estejam aqui com a gente, ou depois na reprise, se permitir. Olha que gostoso, que prazeroso. Então, assim, o que é gostoso na minha relação com meu filho, que eu sinto prazer nesses momentos da brincadeira, do banho, de cantar. O quanto isso é gostoso, encontrar prazer também, para que as coisas não fiquem, como você falou, tão pesadas. uhum, exatamente. Muito bem. Fabi, o nosso tempo está acabando, estamos aí nos últimos minutinhos antes da live encerrar. Passou muito rápido, né? Acabou indo muito rápido aqui, mas eu acho que quando a gente olha para esse tema, é um tema que a gente olha, obviamente, para a nossa maternidade, mas que também traz um pouco do resgate de quem a gente é como mulher. Né? E do quanto isso é importante hoje em dia, porque hoje a mulher está num papel onde ela ainda não se encontra, né? Porque se a gente for ver, o feminino passou por muitas transformações nos últimos anos, né? A questão do feminismo, do empoderamento da mulher, deu uma visibilidade para a mulher que antes a gente não tinha, que a gente ainda está conquistando, mas que muitas mudanças já aconteceram, mas ao mesmo tempo a gente ainda não sabe o que fazer com essas mudanças, né? Então, quem eu sou, né? Que papel é esse o meu? Que lugar é esse o meu no mundo, né? Então, falar de maternidade nos dias atuais é também falar de um resgate, né, para um lugar que a gente ainda está aprendendo socialmente a construir juntas, né, Com do nosso papel, né, como pessoa na sociedade, né, de uma mulher que é mãe, mas que também é pessoa, né, que também é profissional, né, e que também tem escolhas e que também tem caminhos, que não é só aquela que cuida, mas é também aquela que precisa de cuidado, né? Então, a maternidade hoje em dia pode ser um espaço para a gente juntas, aí dizendo, né, do coletivo, eu, você e todas aquelas, não só as que estão aqui nos ouvindo, mas nós como sociedade de encontrar esse nosso lugar, né? Que por vezes ainda é confuso, né? Sim, com certeza. E até a questão do cuidar, né? Recentemente eu estava vendo que 70% das mulheres que estão ali na linha de 70% dos profissionais, desculpa, que estão ali na linha de frente são mulheres, né? O quanto Olha ainda só. existe na mulher a questão do Uhum, cuidar. E uhum, exatamente isso que você fala, muitas coisas aí estão em transição, estão sendo revisitadas, muitas coisas estão em mudança mesmo. E que bom que as uhum. coisas estão mudando, e que bom também que as mulheres agora estão com esse poder de escolha, até mesmo quero ser mãe, não quero ser mãe, o que eu quero para mim. Isso é muito positivo também. Uhum, com certeza. Sim. Muito bem.
Fabi, a gente está agora nos últimos minutinhos mesmo, então antes da gente encerrar, diz para o pessoal como é que eles te encontram na rede social, para quem quiser continuar acompanhando seu trabalho, sabendo mais sobre esse assunto, sobre a maternidade solo, como é que a gente te encontra nas redes. Tá bom. Leia, o pessoal pode me encontrar aqui no Instagram, no @psicomensolo, tudo junto, sem acento. Também eu tô lá no YouTube como Psicomensolo, no Facebook como Psicomensolo. Joga no Google Psicomensolo que vocês vão me encontrar. E eu tô muito feliz, gratidão. É uma honra estar aqui com você hoje e uma inspiração também. Obrigada, gratidão, Fabi, gratidão. Muito feliz com você aqui comigo hoje. É, agradeço também a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo, nesse bate-papo gostoso. Obrigada também quem estiver assistindo a gente na reprise. Quem estiver vendo na reprise, deixa comentários aqui no vídeo, aqui no IGTV, para a gente ver, responder vocês. Quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal, comenta aqui também para a gente poder continuar